Documento 139. Os 12 Apóstolos. Um testemunho eloquente do encanto e da retidão da vida de Jesus na terra é que apenas um dos seus apóstolos o tenha deserdado, embora repetidamente houvesse ele reduzido a pedaços e rasgado em trapos as esperanças e a ambição que os seus apóstolos alimentavam de exaltação pessoal. Os apóstolos aprenderam de Jesus sobre o reino do céu, e Jesus aprendeu muito com eles sobre o reino dos homens e a natureza humana, tal como esta existe em Urântia e nos outros mundos evolucionários do tempo e do espaço. Esses 12 homens representavam muitos tipos diferentes de temperamentos humanos, e a instrução não os havia transformado ainda em semelhantes. Muitos desses pescadores galileus traziam uma forte ascendência de sangue gentil, em resultado da conversão forçada há 100 anos atrás da população gentia da Galileia. Não cometais o erro de tomar os apóstolos como sendo de todo ignorantes e pouco instruídos. Todos eles, exceto os gêmeos Alfeus, haviam sido graduados pelas escolas das sinagogas, tendo sido educados profundamente sobre as escrituras dos hebreus e sobre muitos dos conhecimentos correntes daqueles dias. 7 deles eram graduados da escola da sinagoga de Cafarnaum, e não havia escolas judaicas melhores em toda a Galileia. Quando os vossos registros se referem a esses mensageiros do reino como sendo ignorantes e iletrados, a intenção é mais a de transmitir a ideia de que eles eram leigos, ou seja, não instruídos segundo o saber dos rabinos, nem educados segundo os métodos da interpretação rabínica das escrituras. Eles tinham lacunas no que se concebe como sendo uma educação superior. Nos tempos modernos, eles certamente seriam considerados sem instrução, e em alguns círculos da sociedade até sem cultura. Uma coisa é certa, eles não haviam passado todos por um programa rígido, convencional e estereotipado de instrução. Desde a adolescência, cada um deles possuíra experiências diferentes de aprendizado de vida. 1. André, o primeiro escolhido. André, líder do corpo apostólico do reino, nasceu em Cafarnaum. Era o mais velho em uma família de 5 filhos. Ele próprio, o seu irmão Simão e 3 irmãs. O seu pai, agora falecido, havia sido sócio de Zebedeu no negócio de secagem de peixes em Betsaida, o porto de pesca de Cafarnaum. Quando se tornou um apóstolo, André estava solteiro, mas vivia com o seu irmão casado, Simão Pedro. Ambos eram pescadores e sócios de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu. No ano 26º depois de Cristo, quando foi escolhido como apóstolo, André tinha 33 anos, um ano completo a mais do que Jesus, e era o mais velho dos apóstolos. Ele vinha de uma linhagem excelente de ancestrais e era o mais capaz dos 12 homens. Excetuando a oratória, era um igual aos seus companheiros em quase todas as aptidões imagináveis. Jesus nunca deu a André um apelido, uma designação fraternal. Contudo, tão logo os apóstolos começaram a chamar a Jesus de mestre, eles também designaram André com um termo equivalente a chefe. André era um bom organizador e um administrador ainda melhor. Era um dos 4 apóstolos que formavam o círculo interno, mas ao ser designado por Jesus como dirigente do grupo apostólico, André teria de se manter junto aos seus irmãos, ao passo que os outros 3 usufruíam de uma comunhão mais estreita com o mestre. Até o fim, André permaneceu como o deão do corpo de apóstolos. Mesmo nunca tendo sido um pregador eficiente, André fazia um trabalho pessoal eficaz, sendo o missionário pioneiro do reino, visto que, como o primeiro apóstolo escolhido, imediatamente trouxe até Jesus o seu irmão, Simão, que depois se tornou um dos maiores pregadores do reino. André era o principal apoio da política adotada por Jesus, de utilizar o programa de apoio pessoal como um meio de treinar os 12 como mensageiros do reino. Estivesse Jesus ensinando aos apóstolos em particular ou pregando à multidão, André, em geral, sabia o que estava acontecendo. Era um executivo compreensivo e um administrador eficiente. Ele adotava uma decisão imediata sobre todas as questões trazidas ao seu conhecimento, a menos que considerasse o problema como estando além do domínio da sua autoridade, e quando isso acontecia, ele o levaria diretamente a Jesus.
André e Pedro tinham o caráter e o temperamento bem diferentes, mas lhe deve ser dado para sempre o crédito de se darem esplendidamente bem um com o outro. André nunca teve inveja da capacidade oratória de Pedro, e raro é ver um homem mais velho do tipo de André exercendo uma influência tão profunda sobre um irmão mais jovem e talentoso. André e Pedro pareciam nunca ter o menor inveja das habilidades, nem das realizações um do outro. Tarde da noite, no dia de Pentecostes, quando 2.000 almas foram acrescentadas ao reino, graças principalmente à pregação enérgica e inspirada de Pedro, André disse ao seu irmão: "Eu não poderia ter feito isso, mas estou contente de ter um irmão que o fez." Ao que Pedro respondeu: "E se não fosse tu que me trouxeste ao mestre, e não fosse a tua perseverança em me manter junto a ele, eu não estaria aqui para fazer isso." André e Pedro eram exceções à regra, provando que mesmo os irmãos podem conviver em paz e trabalhar juntos de um modo eficiente. Depois de Pentecostes, Pedro estava famoso, mas nunca se tornou algo irritante para o irmão mais velho passar o resto da sua vida sendo apresentado como o irmão de Simão Pedro. De todos os apóstolos, André era o melhor conhecedor dos homens. Ele sabia que os conflitos estavam germinando no coração de Judas Iscariotes, mesmo quando nenhum dos outros sequer suspeitava de que algo estava errado com o tesoureiro deles. Mas ele nada disse a ninguém sobre os seus temores. O grande serviço de André para o reino foi o de aconselhar a Pedro, a Tiago e a João a respeito da escolha dos primeiros missionários que foram expedidos para proclamar o evangelho do reino. E também o de aconselhar a esses primeiros líderes sobre a organização dos assuntos administrativos do reino. André tinha o grande dom de descobrir os recursos ocultos e os talentos latentes dos mais jovens. Logo depois da ascensão celeste de Jesus, André começou a escrever um registro pessoal de muitos dos feitos e dos ditos do seu mestre que partira. Depois da morte de André, foram feitas cópias desse registro particular, e elas circularam livremente entre os primeiros instrutores da Igreja cristã. Essas notas informais de André subsequentemente foram editadas, corrigidas, alteradas e tiveram acréscimos até que formassem uma narrativa suficientemente contínua da vida do mestre na Terra. A última dessas poucas cópias alteradas e corrigidas foi destruída pelo fogo em Alexandria, cerca de 100 anos depois que o original havia sido escrito pelo apóstolo, o primeiro a ser escolhido entre os 12. André era um homem de um discernimento interno claro, de pensamento lógico e de decisão firme, cuja grande força de caráter consistia na sua estupenda estabilidade. A sua desvantagem de temperamento era a sua falta de entusiasmo. Muitas vezes ele preferiu fazer elogios ponderados aos seus companheiros a encorajá-los. E essa reticência em louvar as realizações de mérito dos seus amigos nasceu da sua aversão pela adulação e pela insinceridade. André era um desses homens categóricos de temperamento regulado, feito por si próprio e de sucesso nos seus modestos negócios. Todos os apóstolos amavam Jesus, mas ainda assim é verdade que cada um dos 12 sentia-se atraído por algum aspecto na personalidade do mestre, que tivesse exercido um encanto especial sobre aquele apóstolo individualmente. André admirava Jesus por causa da consistência da sua sinceridade e da sua dignidade sem afetação. Quando os homens conheciam Jesus, logo ficavam possuídos por um impulso de compartilhá-lo com os amigos. Eles realmente queriam que todo mundo viesse a conhecê-lo. Quando as perseguições posteriores finalmente dispersaram os apóstolos de Jerusalém, André viajou pela Armênia, Ásia Menor e Macedônia, tendo sido preso ao final e crucificado em Patras, na Acaia, após trazer vários milhares de pessoas para o reino. 2 dias inteiros foi o tempo que levou para que esse homem robusto expirasse na cruz. E mesmo durante essas horas trágicas, continuou ele efetivamente a proclamar as boas novas da salvação do reino do céu. 2. Simão Pedro. Quando Simão juntou-se aos apóstolos, ele tinha 30 anos. Era casado, possuía 3 filhos e vivia em Betsaida, perto de Cafarnaum. O seu irmão André e a mãe da sua mulher viviam com ele.
Ambos, Pedro e André, eram sócios de pescaria dos filhos de Zebedeu. O mestre havia conhecido Simão há algum tempo quando André o apresentou como o segundo dos apóstolos. Naquele momento, Jesus deu a Simão o nome de Pedro e o fez com um sorriso para uma espécie de apelido. Simão era muito conhecido por todos os seus amigos como sendo um companheiro impulsivo e errático. É bem verdade que mais tarde Jesus deu importância nova e de maior significado ao apelido, conferido de uma maneira tão imediata. Simão Pedro era um homem impulsivo, um otimista. Ele havia crescido dando a si próprio a indulgência de ter sentimentos fortes. Estava constantemente em dificuldades porque persistia em falar sem pensar. Essa espécie de descuido também trazia complicações, umas após outras, para todos os seus amigos e condiscípulos, tendo sido o motivo para o mestre, muitas vezes, haver chamado suavemente a sua atenção. A única razão pela qual Pedro não entrava em maiores complicações, por falar sem pensar, era que desde muito cedo ele aprendera a conversar sobre muitos dos seus planos e esquemas com seu irmão, André, antes de aventurar-se a fazer propostas em público. Pedro era um orador fluente, eloquente e dramático. Era também um líder de homens por natureza e por inspiração, um pensador rápido, mas sem um raciocínio mais profundo. Fazia mais do que todos os apóstolos juntos, muitas perguntas, e embora a maioria delas fosse de boa qualidade e pertinente, muitas eram impensadas e tolas. Pedro não tinha uma mente profunda, mas conhecia muito bem a própria mente. Era, por conseguinte, um homem de decisão súbita e de ação rápida. Enquanto os outros atônitos faziam comentários de espanto ao verem Jesus na praia, Pedro pulava na água e nadava até a praia para encontrar o mestre. O traço que Pedro mais admirava em Jesus era a sua ternura elevada. Pedro nunca se cansava de contemplar a paciência de Jesus. E nunca se esqueceu da lição sobre perdoar a quem erra, não apenas 7, mas 70 vezes e mais 7. Ele pensou muito sobre essas impressões, sobre o caráter do mestre, de sempre perdoar durante aqueles dias escuros e tristes que se seguiram imediatamente depois que ele, irrefletida e involuntariamente, negou a Jesus no pátio do sumo sacerdote. Simão Pedro era aflitivamente vacilante. Ele ia subitamente de um extremo a outro. Primeiro ele recusou-se a deixar Jesus lavar os seus pés, e então, ao ouvir a resposta do mestre, ele implorou para que ele o lavasse por inteiro. Mas afinal, Jesus sabia que as falhas de Pedro vinham da sua cabeça e não do coração. Ele era uma das combinações mais inexplicáveis de coragem e de covardia, como jamais houve na terra. A sua grande força de caráter era a lealdade, a amizade. Pedro amava Jesus real e verdadeiramente. E ainda, a despeito de ter uma força altaneira, de devoção, ele era instável e inconstante a ponto de permitir que uma garota serviçal o provocasse e o levasse a negar o seu senhor e mestre. Pedro podia resistir à perseguição e a qualquer outra forma de ataque direto, mas ele se desamparava e afundava diante do ridículo. Era um soldado valente quando enfrentava um ataque frontal, mas era um covarde curvado de medo quando surpreendido por trás. Pedro foi o primeiro dos apóstolos de Jesus a adiantar-se para defender o trabalho de Filipe com os samaritanos e o de Paulo com os gentios. Entretanto, na Antioquia, mais tarde, ele inverteu a sua posição quando afrontado pelos judaizadores que o ridicularizavam, retirando-se temporariamente de entre os gentios, sem outro resultado a não ser trazer sobre a sua cabeça a denúncia destemida de Paulo. Ele foi o primeiro entre os apóstolos a confessar de todo o coração, reconhecer a combinação da humanidade e da divindade em Jesus, e o primeiro, depois de Judas, a negá-lo. Pedro não era tanto um sonhador, mas ele não gostava de descer das nuvens do êxtase e do entusiasmo dos seus deleites teatrais para o mundo da realidade simples do dia a dia. Ao seguir Jesus, ele ficava literal e figurativamente à frente da procissão, ou então rastejando na última fileira, seguindo de longe e por trás. Entretanto, ele era o pregador mais notável dos 12. Ele fez mais do que qualquer homem, a não ser Paulo,
para estabelecer o reino e enviar os seus mensageiros aos 4 cantos da terra, em uma só geração. Após negar intempestivamente ao mestre, ele caiu em si, e com o apoio compassivo e sensível de André, ele tomou de volta o caminho das redes de pescaria, enquanto os apóstolos permaneciam estáticos à espera de saber o que viria depois da crucificação. Quando ficou totalmente seguro de que Jesus o havia perdoado e de que tinha sido recebido de volta ao aprisco do Mestre, o fogo do reino queimou de um modo tão brilhante dentro da sua alma que ele se tornou uma luz grande e salvadora para milhares de almas na escuridão. Depois de deixar Jerusalém, e antes de Paulo tornar-se um espírito de liderança para as igrejas cristãs dos gentios, Pedro viajou extensivamente, visitando todas as igrejas da Babilônia até Corinto. Ele visitou muitas igrejas e ministrou até mesmo naquelas que haviam sido erigidas por Paulo. Embora Pedro e Paulo tivessem temperamento e educação muito diferentes, até mesmo em teologia, eles trabalharam juntos e harmoniosamente nos seus últimos anos para a edificação das igrejas. Um pouco do estilo e dos ensinamentos de Pedro é mostrado nos sermões parcialmente transcritos por Lucas e no Evangelho de Marcos. O seu estilo vigoroso foi mais bem representado na sua carta conhecida como a primeira epístola de Pedro. Ao menos isso é verdadeiro, antes de haver sido ela alterada posteriormente por um discípulo de Paulo. Todavia, Pedro persistiu no erro de tentar convencer os judeus de que Jesus era, afinal, real e verdadeiramente o Messias deles. Até o dia da sua morte, Simão Pedro continuou a padecer mentalmente da confusão entre os conceitos de Jesus, enquanto Messias judeu, de Cristo como o Redentor do mundo e do Filho do Homem, enquanto uma revelação de Deus, o Pai cheio de amor por toda a humanidade. A esposa de Pedro era uma mulher muito capacitada. Durante anos ela trabalhou satisfatoriamente como membro do corpo feminino, e quando Pedro foi expulso de Jerusalém, ela o acompanhou em todas as suas jornadas às igrejas, bem como em todas as suas excursões missionárias. E no dia em que seu ilustre marido teve a vida ceifada, ela foi atirada às bestas selvagens na arena de Roma. E assim este homem, Pedro, um íntimo de Jesus, um dos que fizeram parte do círculo interno do Mestre, partiu de Jerusalém proclamando com poder e glória as boas novas do reino, até que a plenitude de sua ministração tivesse sido alcançada, e ele se considerou como um digno recebedor de altas honrarias, quando seus captores informaram-lhe que ele deveria morrer como o seu mestre tinha morrido, na cruz. Dessa forma, Simão Pedro foi crucificado em Roma. 3. Tiago Zebedeu. Tiago, o mais velho dos 2 apóstolos filhos de Zebedeu, aos quais Jesus deu o nome de Filhos do Trovão, estava com 30 anos quando se tornou apóstolo. Era casado, tinha 4 filhos e vivia próximo dos seus pais, nos arredores de Cafarnaum, em Betsaida. Era um pescador e exercia a sua profissão em companhia de João, o seu irmão mais jovem, o associado a André e Simão. Tiago e o seu irmão João desfrutavam da vantagem de haver conhecido Jesus antes de qualquer dos outros apóstolos. Esse competente apóstolo possuía um temperamento contraditório. Ele parecia realmente possuir 2 naturezas, ambas de fato movidas por sentimentos fortes. Em especial, tornava-se veemente quando a sua indignação chegava inteiramente ao auge. Tinha uma disposição feroz. Quando adequadamente provocado e quando a tempestade chegava ao fim, ele estava sempre habituado a justificar-se e a desculpar-se da sua raiva sob o pretexto de que era uma manifestação de justa indignação. Excetuando-se por essas perturbações periódicas de ira, a personalidade de Tiago era muito semelhante à de André. Ele não tinha a circunspecção de André, nem o discernimento dele sobre a natureza humana, mas era um orador público muito melhor. Depois de Pedro, e talvez de Mateus, Tiago era o melhor orador público entre os 12. Se bem que não fosse melancólico, Tiago podia estar quieto e taciturno em um dia e muito falante e contador de histórias no outro. Em geral, ele falava livremente com Jesus, mas entre os 12, durante muitos dias seguidos, ele permanecia silencioso.
A sua grande fraqueza estava nesses intervalos de um silêncio inexplicável. O traço notável da personalidade de Tiago era a sua capacidade de ver todos os lados de uma questão. De todos os 12, era ele quem chegava o mais próximo de captar a importância e o significado real do ensinamento de Jesus. Também ele havia sido lento a princípio para compreender o que o mestre queria dizer, mas logo que eles terminaram os aperfeiçoamentos, Tiago estava de posse de um conceito superior da mensagem de Jesus. Era capaz de entender uma gama bastante ampla de naturezas humanas. Ele se dava bem com o versátil André, com o impetuoso Pedro e com o seu contido irmão João. Embora Tiago e João tivessem os seus problemas tentando trabalhar juntos, era inspirador observar como os dois se davam bem. Não tinham tanto êxito quanto André e Pedro, mas se saíam muito melhor do que era de se esperar, em geral, de dois irmãos, especialmente de dois irmãos tão teimosos e determinados. E por estranho que possa parecer, esses dois filhos de Zebedeu eram muito mais tolerantes um com o outro do que com estranhos. Eles nutriam uma grande afeição entre si, e sempre haviam sido bons companheiros na recreação. Foram esses filhos do trovão os que quiseram pedir que o fogo do céu descesse no intuito de destruir os samaritanos que ousaram demonstrar falta de respeito pelo seu mestre. Contudo, a morte prematura de Tiago modificou muito o temperamento veemente de João, o seu irmão mais novo. A característica de Jesus mais admirada por Tiago era a afeição compassiva do mestre, o interesse compreensivo manifestado por Jesus para com o pequeno e o grande, o rico e o pobre, exercia uma grande atração sobre ele. Tiago Zebedeu era um pensador e um planejador bem equilibrado. Junto com André, ele era um dos mais ponderados do grupo dos apóstolos. Era um indivíduo vigoroso, mas nunca tinha pressa para nada. Tiago foi um excelente contrapeso para Pedro. Sendo modesto e pouco dramático, era um servidor do cotidiano, um trabalhador despretensioso. Quando compreendeu algo do real significado do reino, ele não buscou nenhuma recompensa especial. E deve mesmo ficar claro que foi a mãe de Tiago e João, por si própria, quem fez o pedido para serem concedidos aos seus filhos os lugares à mão direita e à mão esquerda de Jesus. E quando eles declararam que estavam prontos para assumir tais responsabilidades, deve ser reconhecido que estavam conscientes dos perigos inerentes à suposta revolta do mestre contra o poder romano, e também que estavam dispostos a pagar o preço disso. Quando Jesus perguntou se eles estavam prontos para beber do cálice, eles responderam afirmativamente. E quanto a Tiago, isso acabou sendo a verdade ao pé da letra. Ele bebeu do cálice com o mestre, visto ter sido ele o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, sendo muito cedo colocado à morte pela espada de Herodes Antipas. Tiago, assim, foi o primeiro dos 12 a sacrificar a própria vida na nova frente de batalha do reino. Herodes Agripa temia a Tiago acima de todos os outros apóstolos. De fato, muitas vezes ele permanecia quieto e silencioso, mas quando as suas convicções eram estimuladas e desafiadas, ele tornava-se corajoso e determinado. Tiago viveu a vida na sua plenitude, e quando o fim chegou, comportou-se com tanta dignidade e fortaleza que até mesmo seu acusador e denunciador, que testemunhou o seu julgamento e execução, ficou tão tocado que se afastou às pressas da cena da morte de Tiago para juntar-se aos discípulos de Jesus. 4. João Zebedeu. Quando se tornou apóstolo, João estava com 24 anos e era o mais jovem dos 12. Sendo solteiro, vivia com seus pais em Betsaida. Era pescador e trabalhava com seu irmão Tiago, em sociedade com André e Pedro. Tanto antes quanto depois de tornar-se apóstolo, João funcionou como o agente pessoal de Jesus para cuidar da família do mestre e continuou com essa responsabilidade enquanto Maria, a mãe de Jesus, viveu. Sendo o mais jovem dos 12 e mantendo um contato tão íntimo com Jesus e com os assuntos da família dele, João era muito querido pelo mestre, mas não pôde ser verdadeiramente dito que fosse o discípulo a quem Jesus amava. Dificilmente vós suspeitaríeis,
de que a uma personalidade tão magnânima como a de Jesus pudesse ser atribuído o desacerto de demonstrar favoritismo, de amar a um dos seus apóstolos mais do que aos outros. O fato de que João fosse um dos 3 auxiliares pessoais de Jesus emprestou mais ênfase a tal ideia errônea, para não mencionar que João, junto com o seu irmão Tiago, conhecia Jesus há mais tempo do que os outros. Pedro, Tiago e João foram apontados como auxiliares pessoais de Jesus, logo depois de se tornarem apóstolos. Pouco depois da seleção dos 12 e na época em que indicou André para atuar como dirigente do grupo, Jesus disse a André: "E agora eu desejo que tu designes 2 ou 3 dos seus companheiros para estarem comigo e para permanecer ao meu lado, para me confortar e para ministrar as minhas necessidades diárias." E André achou melhor selecionar, para esse dever especial, os outros 3 primeiros apóstolos escolhidos depois dele. Ele gostaria de se fazer voluntário ele próprio, para esse serviço abençoado, mas o mestre já lhe tinha dado a sua missão. E assim, imediatamente ele apontou Pedro, Tiago e João para permanecerem mais próximos de Jesus. João Zebedeu possuía muitos traços encantadores no seu caráter, mas um daqueles não tão adoráveis era a sua presunção imoderada e, em geral, bem dissimulada. O seu longo convívio com Jesus trouxe muitas grandes mudanças para o seu caráter. Essa vaidade ficou bastante diminuída, mas depois de envelhecer e de tornar-se algo como que infantil, aquela autoestima reapareceu com uma certa intensidade, de modo que, quando se empenhou em conduzir Natã na redação do Evangelho, que agora leva o seu nome, o apóstolo idoso não hesitou em referir-se repetidamente a si próprio como o discípulo a quem Jesus amava. Em vista do fato de que João chegou a ser o mais próximo de Jesus, mais do que qualquer outro mortal da terra, e de que ele havia sido o representante pessoal escolhido para tantas questões, não é de se estranhar que ele deva ter chegado a considerar a si próprio como o discípulo a quem Jesus amava, pois muito certamente ele sabia que era o discípulo em quem, com tanta frequência, Jesus confiava. O traço mais forte do caráter dele era a sua confiabilidade. João estava sempre disposto e era corajoso, fiel e devotado. A sua maior fraqueza era a vaidade característica. Ele era o mais jovem membro da família do seu pai e o mais jovem do grupo dos apóstolos. Talvez ele tenha sido apenas um pouco mimado. Talvez a ele tivesse sido condescendido um pouco demais. Todavia, o João de alguns anos depois era um tipo de pessoa muito diferente daquele jovem arbitrário que se auto-admirava e que se juntou às fileiras dos apóstolos de Jesus com apenas 24 anos. As características que João mais apreciava em Jesus eram o amor e a falta de egoísmo do mestre. Esses traços causavam tamanho impacto sobre João que, posteriormente, toda a sua vida se tornou dominada pelo sentimento de amor e de devoção fraterna. Ele falou e escreveu sobre o amor. Esse filho do trovão tornou-se o apóstolo do amor. E em Éfeso, quando o bispo e já idoso, não sendo mais capaz de permanecer de pé no púlpito e de pregar, tendo de ser carregado até a igreja numa cadeira, e ao final do serviço, diante do pedido de que dissesse algumas palavras aos crentes, durante anos, a única expressão de João era: "Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros." João era um homem de poucas palavras, exceto quando estava com os seus ânimos exaltados. Ele pensava muito, mas falava pouco. Ao envelhecer, o seu temperamento ficou mais controlado, e João dominava-se melhor, mas nunca venceu a sua pouca inclinação para falar, e nunca, de fato, conseguiu superar tal reticência. Mas ele era dotado de uma imaginação notavelmente criativa. Havia um outro lado em João que não era de se esperar fosse encontrável no seu tipo quieto e introspectivo. De algum modo, ele era um tanto sectário e extremamente intolerante. Sob esse ponto de vista, ele e Tiago eram muito semelhantes. Ambos quiseram trazer o fogo do céu sobre as cabeças dos samaritanos desrespeitosos. Quando João deparou-se com alguns estranhos ensinando em nome de Jesus, ele os proibiu imediatamente de continuar,
Contudo, não era ele o único entre os 12 que estava maculado por essa espécie de consciência exagerada de autoestima e de superioridade. A vida de João foi tremendamente influenciada quando ele compenetrou-se de que Jesus ia enfrentar o seu caminho sem um lar, e igualmente sabia quão fielmente ele tinha provido para que a sua mãe e a sua família tivessem de tudo. João também era profundamente movido pela compaixão por Jesus, pelo fato de a família dele não o compreender, pois João sabia que eles estavam gradativamente distanciando-se de Jesus. Toda essa situação, mais o fato de Jesus submeter sempre o seu menor desejo à vontade do Pai dos céus, e ainda o fato de Jesus manter o cotidiano da sua vida dentro dessa confiança implícita na vontade do Pai, tudo isso causava uma impressão tão profunda em João, de tal forma a gerar mudanças permanentes e marcantes no seu caráter, mudanças estas que se manifestariam durante toda a sua vida posterior. João tinha uma coragem fria e ousada, coisa que poucos dos outros apóstolos possuíam. Ele foi o apóstolo que seguiu junto com Jesus, na noite em que o aprisionaram, e que ousou acompanhar o seu mestre até as próprias mandíbulas da morte. João esteve presente e ao alcance da mão até a última hora terrena de Jesus e desempenhou fielmente a sua missão em relação à mãe de Jesus e manteve-se pronto para receber outras instruções mais que pudessem ser dadas naqueles últimos momentos da existência mortal do Mestre. Uma coisa é certa, João era profundamente confiável. Em geral, João assentava-se à direita de Jesus, quando os 12 estavam tomando refeições. Ele foi o primeiro dos 12 a acreditar real e plenamente na ressurreição, e foi o primeiro a reconhecer o Mestre quando ele veio até junto deles na praia, depois da sua ressurreição. Esse filho de Zebedeu esteve muito de perto ligado a Pedro nas atividades iniciais do movimento cristão, tornando-se um dos principais sustentáculos da Igreja de Jerusalém. Foi o principal apoio de Pedro no dia de Pentecostes. Vários anos depois do martírio de Tiago, João casou-se com a viúva do seu irmão. Uma das suas netas, que muito o amava, tomou conta dele nos últimos 20 anos da sua vida. João esteve na prisão por várias vezes e foi banido para a ilha de Patmos, por um período de 4 anos, até que um outro imperador chegasse ao poder em Roma. Se não tivesse sido sagaz e de muito tato, sem dúvida João teria sido morto com o seu irmão Tiago, que se exprimia mais abertamente. Com o passar dos anos, João, junto com Tiago, irmão do Senhor, aprendeu a praticar uma sábia conciliação quando eles se viam diante de magistrados civis. Eles concluíram que uma resposta suave aplaca a ira, e aprenderam também a representar a Igreja como uma fraternidade espiritual devotada ao serviço social da humanidade, mais do que como o reino do céu. Eles ensinaram o serviço do amor mais do que o do poder que governa, de reinado e rei. Quando, no exílio temporário em Patmos, João escreveu o livro da Revelação, que vós tendes agora em uma forma abreviada e distorcida. Esse livro da Revelação contém uns fragmentos que sobreviveram de uma grande revelação, da qual grandes partes se perderam e outras partes foram retiradas, depois que João o escrevera. Apenas uma parte fragmentada e adulterada ficou preservada. João viajou muito, trabalhou incessantemente e, depois de tornar-se bispo das igrejas da Ásia, estabeleceu-se em Éfeso. Ele orientou o seu colaborador, Natã, na redação do chamado Evangelho segundo João, em Éfeso, quando tinha 99 anos de idade. De todos os 12 apóstolos, João Zebedeu finalmente tornou-se o mais destacado teólogo. Ele morreu de morte natural, em Éfeso, no ano 103 depois de Cristo, quando tinha 101 anos. 5. Filipe, o curioso. Filipe foi o 5º apóstolo escolhido, tendo sido chamado quando Jesus e os seus 4 primeiros apóstolos estavam no caminho de volta, vindos do local em que João batizava no Jordão até Caná da Galileia. Já que vivia em Betsaida, Filipe conhecia Jesus há algum tempo, mas não lhe tinha ocorrido que Jesus fosse realmente um grande homem, até aquele dia no Vale do Jordão em que ele disse: "Segue-me."
Filipe foi também, de um certo modo, influenciado pelo fato de André, Pedro, Tiago e João haverem aceitado Jesus como o libertador. Filipe estava com 27 anos quando se juntou aos apóstolos. Ele havia se casado recentemente, mas não tivera filhos até então. O apelido que os apóstolos deram a ele significava curiosidade. Filipe estava sempre querendo que tudo lhe fosse mostrado. Ele nunca parecia ver longe, diante de qualquer questão. Ele não era necessariamente obtuso, mas faltava-lhe imaginação. Essa falta de imaginação era a grande fraqueza do seu caráter. Ele era um indivíduo comum e terra a terra. Quando os apóstolos estavam organizados para o serviço, Filipe foi feito intendente. O seu dever era zelar para que nunca lhes faltassem suprimentos. E ele cuidou bem do almoxarifado. A sua característica mais forte era a minuciosidade metódica. Era tanto matemático quanto sistemático. Filipe vinha de uma família de 7 filhos, 3 meninos e 4 meninas. Ele era o segundo. Depois da ressurreição, ele batizou a sua família inteira no reino. Toda a família de Filipe era de pescadores. O seu pai era um homem muito capaz, um pensador profundo, mas a sua mãe era de uma família bastante medíocre. Filipe não era um homem de quem se podia esperar que fizesse grandes coisas, mas ele era um homem que podia fazer coisas pequenas de um modo grande. Fazia-as bem e aceitavelmente. Apenas umas poucas vezes em 4 anos, ele deixou de ter comida à mão para satisfazer as necessidades de todos. Mesmo as muitas demandas de emergência que resultavam da vida que viviam, raramente o pegaram desprevenido. O serviço de intendência da família dos apóstolos foi administrado inteligente e eficientemente. O ponto forte de Filipe era a confiabilidade metódica. Seu ponto fraco era a total falta de imaginação, a ausência de capacidade de colocar 2 ao lado de 2 para obter 4. Ele era matemático, abstratamente, mas não possuía imaginação construtiva. Era quase que inteiramente carente de alguns tipos de imaginação. Ele era o homem comum típico de todos os dias. Havia muitos desses homens e mulheres em meio às multidões que vinham ouvir Jesus, ensinar e pregar, e para eles era um grande conforto observar alguém, como eles próprios, elevado a uma posição de honra nos conselhos do Mestre. Eles ficavam encorajados com o fato de que alguém, como eles próprios, tinha já encontrado um lugar de importância nos assuntos do reino. E Jesus aprendeu muito sobre o modo como algumas mentes humanas funcionam, quando ele escutava tão pacientemente as perguntas tolas de Filipe e quando aquecia os inúmeros pedidos do seu intendente para que se lhe fosse mostrado o como. A qualidade de Jesus que Filipe tão continuadamente admirava era a generosidade infalível do Mestre. Filipe nunca encontrava nada em Jesus que fosse pequeno, avaro, miserável, e ele adorava essa liberalidade sempre presente e infalível. Pouco havia da personalidade de Filipe que fosse digno de destaque. A ele sempre se referiam como o Filipe da Betsaida, a cidade em que vivem André e Pedro. Ele quase não tinha nenhuma visão de discernimento. Era incapaz de captar as possibilidades dramáticas de uma determinada situação. Não era pessimista, era simplesmente prosaico. Faltava-lhe também muito do discernimento espiritual interno. Ele não hesitaria em interromper Jesus no meio de um dos ensinamentos mais profundos do Mestre para fazer alguma pergunta aparentemente tola. Jesus, entretanto, nunca lhe fazia nenhuma reprimenda por tais descuidos. Era paciente com ele e levava em consideração a sua incapacidade de compreender os significados mais profundos dos ensinamentos. Jesus bem sabia que, caso reprovasse Filipe, ao fazer tais perguntas aborrecidas, não apenas iria ferir a alma honesta dele, mas uma tal reprimenda iria magoá-lo de um tal modo que ele não mais se sentiria livre para fazer perguntas. Jesus sabia que nos seus mundos do espaço havia bilhões incontáveis de mortais semelhantes, de pensamento lerdo, e queria encorajar esses mortais a olhá-lo, permanecendo sempre livres para trazer-lhes as suas perguntas e problemas. Afinal, Jesus estava muito mais interessado nas perguntas tolas de Filipe do que no sermão que ele pudesse estar fazendo.
Jesus estava supremamente interessado nos homens, em todas as espécies de homens. O intendente apostólico não era um bom orador público, mas era um trabalhador pessoal bastante persuasivo e de muito êxito. Ele não ficava desencorajado facilmente, era um labutador muito tenaz em qualquer coisa da qual se incumbisse. Tinha aquele dom grande e raro de dizer: "Vem." Quando Natanael, o seu primeiro convertido, quis discutir sobre os méritos e deméritos de Jesus de Nazaré, a resposta efetiva de Filipe foi: "Vem e vê." Ele não era um pregador dogmático que exortava os seus ouvintes a irem, façam isso e façam aquilo. Ele encarava todas as situações como elas surgiam, no seu trabalho como um vem comigo, eu te mostrarei o caminho. E essa é sempre a técnica eficaz em todas as formas e fases de ensinamento. Até mesmo os pais podem aprender de Filipe o melhor modo de dizer aos seus filhos para não irem fazer isso, nem irem fazer aquilo, mas antes, vinde conosco para que vos mostremos e para que compartilhemos convosco do melhor caminho. A sua incapacidade de adaptar-se a uma situação nova ficou bem ilustrada quando os gregos vieram até ele em Jerusalém dizendo: "Senhor, nós desejamos ver Jesus." Ora, Filipe teria dito: "Vem," a qualquer judeu que fizesse tal pedido. Aqueles homens, no entanto, eram estrangeiros, e Filipe não conseguiu se lembrar de nenhuma instrução dos seus superiores a respeito de uma tal situação. E pois a única coisa que ele conseguiu pensar em fazer foi consultar o dirigente André, e então os dois acompanharam os gregos interessados até Jesus. Do mesmo modo, quando Filipe foi a Samaria, pregando e batizando os crentes, como lhe tinha sido ensinado pelo seu mestre, ele absteve-se de impor as mãos aos seus convertidos, em sinal de terem recebido o Espírito da verdade. Isso foi feito por Pedro e João, que vieram logo de Jerusalém para observar o seu trabalho em nome da Mãe Igreja. Filipe continuou o seu trabalho durante as horas de provações da morte do Mestre, participou da reorganização dos 12 e foi o primeiro a ir em frente no intuito de conquistar almas para o reino. Fora das fileiras imediatas dos judeus, tendo tido muito êxito no seu trabalho com os samaritanos e em todos os seus trabalhos posteriores em nome do Evangelho. A esposa de Filipe, que era um membro eficiente do corpo feminino, tornou-se ativamente ligada ao marido no seu trabalho de evangelização, depois da sua partida para fugir das perseguições de Jerusalém. Sua esposa era uma mulher destemida. Ela ficou ao pé da cruz de Filipe, encorajando-o a proclamar as boas novas, até mesmo para os seus assassinos. E quando lhe faltaram forças, ela começou a contar a história da salvação pela fé em Jesus e foi silenciada apenas quando os judeus irados correram até ela, apedrejando-a até a morte. Sua filha mais velha, Léa, continuou o trabalho deles e tornou-se mais tarde uma renomada profetisa de Herápolis. Filipe, o antigo intendente dos 12, foi um homem de poder no reino, conquistando almas onde quer que fosse, e foi finalmente crucificado pela sua fé e enterrado em Hierápolis. 6. O honesto Natanael. Natanael, o sexto e último dos apóstolos, foi escolhido pelo próprio Mestre e trazido a Jesus pelo seu amigo Filipe. Ele havia sido associado de Filipe em vários empreendimentos de negócios e estava indo ver João Batista com Filipe, quando se encontraram com Jesus. Quando Natanael juntou-se aos apóstolos, ele tinha 25 anos e era o segundo mais jovem do grupo. Era o mais jovem de uma família de 7 irmãos e, sendo solteiro, era o único esteio de pais idosos e enfermos, vivendo com eles em Caná. Seus irmãos e irmã eram pessoas casadas ou falecidas e nenhum deles vivia lá. Natanael e Judas Iscariotes eram os 2 homens mais bem instruídos entre os 12. Natanael havia chegado a pensar em estabelecer-se como mercador. Jesus não deu ele próprio nenhum apelido a Natanael, mas os 12 logo começaram a referir-se a ele em termos que significavam honestidade e sinceridade. Ele era sem artifícios. E essa era a sua grande virtude. Ele era tanto honesto quanto sincero. A fraqueza do seu caráter era o seu orgulho.
Ele era muito orgulhoso da família, da cidade, da própria reputação e da nação. E tudo isso seria louvável, não fosse levado tão adiante. Natanael, contudo, era inclinado a ir aos extremos nos seus preconceitos pessoais. Estava disposto a prejulgar os indivíduos em função das opiniões pessoais deles. E não demorou a fazer a pergunta mesmo pouco antes de conhecer Jesus: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Entretanto, Natanael não era obstinado mesmo no seu orgulho. Ele era rápido em reverter os próprios pensamentos, uma vez que olhasse no rosto de Jesus. Sob muitos pontos de vista, Natanael era o gênio ímpar dos 12. Ele era o filósofo apostólico e o sonhador, mas era o tipo do sonhador prático. Alternava estações de profunda filosofia com períodos de um raro humor bufão. Quando estava com o humor certo, Natanael era provavelmente o melhor contador de histórias entre os 12. Jesus gostava muito de ouvir Natanael discorrendo sobre as coisas, tanto as sérias quanto as frívolas. Natanael, aos poucos, foi levando Jesus e o reino mais a sério, mas nunca encarou a si próprio com seriedade excessiva. Os apóstolos todos amavam e respeitavam Natanael, e este se dava esplendidamente com todos, exceto com Judas Iscariotes. Judas não achava que Natanael levasse o seu apostolado suficientemente a sério, e certa vez cometeu a temeridade de ir secretamente a Jesus para lançar uma queixa contra ele. Jesus disse: Judas, toma cuidado com o que fazes. Não superestimes o teu encargo. Quem entre nós é competente para julgar o nosso irmão? A vontade do Pai não é que os seus filhos devam compartilhar apenas as coisas sérias da vida. Deixa-me repetir, eu vim para que os meus irmãos na carne possam ser júbilo, alegria e uma vida de maior abundância. Vai então, Judas, e faze bem aquilo que te tenha sido confiado e deixa Natanael, o teu irmão, dar conta de si próprio a Deus. E a memória dessa fala de Jesus, junto com a de muitas experiências semelhantes, viveu por muito tempo no coração iludido e decepcionado de Judas Iscariotes. Muitas vezes, quando Jesus encontrava-se nas montanhas com Pedro, Tiago e João, e as coisas estavam ficando tensas e confusas entre os apóstolos, quando até mesmo André estava em dúvida sobre o que dizer aos seus irmãos inconsoláveis, Natanael aliviaria a tensão com um pouco de filosofia, ou com um lance de humor, e um humor certamente de boa qualidade. O dever de Natanael era o de cuidar das famílias dos 12. Ele estava frequentemente ausente do conselho apostólico, pois quando sabia que alguma doença ou outra coisa fora do ordinário havia acontecido a alguém sob o seu encargo, ele não perdia tempo e corria logo até a casa da vítima. Os 12 ficavam sossegados ao saber que o bem-estar das suas famílias estava assegurado nas mãos de Natanael. O que Natanael mais reverenciava em Jesus era a sua tolerância. Ele nunca se cansou de contemplar a abertura da mente de Jesus e a generosa compaixão do Filho do Homem. O pai de Natanael, Bartolomeu, morreu pouco depois de Pentecostes. Depois disso, esse apóstolo foi para a Mesopotâmia e para a Índia proclamar as boas novas do reino e batizar os crentes. Os seus irmãos jamais souberam o que aconteceu com o seu ex-filósofo, poeta e humorista, e ele foi também um grande homem para o reino e realizou muito para a disseminação dos ensinamentos do seu mestre, embora não tenha participado da organização da igreja cristã posterior. Natanael morreu na Índia. 7. Mateus Levi. Mateus, o 7º apóstolo, foi escolhido por André. Mateus pertencia a uma família de coletores de impostos, ou publicanos, e era ele próprio um coletor alfandegário em Cafarnaum, onde vivia. Estava com 31 anos e era casado, possuía 4 filhos. Era um homem de alguma posse, o único que tinha um certo recurso entre os do corpo apostólico. Era um bom homem de negócios, adaptando-se bem a qualquer meio social e havia sido dotado com a capacidade de fazer amigos e de se dar muito bem com uma grande variedade de pessoas. André apontou-o como representante financeiro dos apóstolos. De um certo modo, Mateus era o agente fiscal e o porta-voz de publicidade da organização apostólica. Era um bom julgador da natureza humana
e um eficaz homem de propaganda. É difícil visualizar a sua personalidade, mas foi um discípulo sincero e cada vez mais crente na missão de Jesus e na certeza do reino. Jesus nunca deu a Levi um apelido, mas os seus companheiros apóstolos comumente referiam-se a ele como o angariador de dinheiro. O ponto forte de Levi era a sua devoção, do fundo do coração à causa. Que ele, um publicano, tivesse sido adotado por Jesus e pelos seus apóstolos era motivo de uma gratidão imensa da parte do antigo coletor de impostos. Contudo, levou algum tempo para que os apóstolos, especialmente Simão Zelote e Judas Iscariotes, se reconciliassem de um modo despreocupado com a presença do publicano no meio deles. A fraqueza de Mateus era o seu ponto de vista estreito e materialista da vida. Em todos esses pontos, contudo, ele fez muitos progressos com o passar dos meses. Está claro que ele havia de estar ausente em muitas das mais preciosas sessões de instrução, pois o seu dever era manter o tesouro suprido. O que Mateus mais apreciava era a disposição que o mestre tinha de perdoar. Ele nunca cessaria de repetir que o necessário era apenas a fé, na questão de encontrar Deus, e sempre gostava de falar do reino como esse negócio de encontrar Deus. Embora Mateus fosse um homem com um passado de publicano, ele saiu-se admiravelmente bem na sua tarefa e, com o passar do tempo, os seus companheiros tornaram-se orgulhosos com a atuação do publicano. Ele era um dos apóstolos que tomavam longas notas das falas de Jesus, e essas notas foram usadas como base da narrativa posterior de Isador sobre os feitos e os ditos de Jesus, que se tornou conhecida como o Evangelho segundo Mateus. A longa e útil vida de Mateus, o homem de negócios e coletor alfandegário de Cafarnaum, foi o meio de conduzir milhares e milhares de outros homens de negócios, de funcionários e de políticos nas idades subsequentes, a também escutarem aquela voz empenhada do mestre dizendo: "Segue-me". Mateus realmente foi um político astuto e, de um modo intenso, leal a Jesus, tendo sido supramente devotado à tarefa de cuidar para que os mensageiros do reino vindouro fossem adequadamente financiados. A presença de Mateus entre os 12 foi o meio de manter as portas do reino bem abertas para as hostes de almas desencorajadas e desterradas que haviam, já há muito tempo, considerado a si próprias como estando fora dos limites do consolo religioso. Homens e mulheres deserdados e em desespero e amontoados para ouvirem a Jesus, e ele nunca rejeitou a nenhum deles. Mateus recebia as oferendas voluntariamente feitas pelos discípulos crentes e ouvintes imediatos dos ensinamentos do Mestre, mas ele nunca solicitou fundos abertamente às multidões. Ele fazia todo o seu trabalho financeiro de um modo silencioso e pessoal e levantava a maior parte do dinheiro entre os da classe mais provida de crentes interessados. Ele praticamente deu a sua modesta fortuna ao trabalho do Mestre e aos seus apóstolos, mas eles nunca souberam dessa generosidade, salvo Jesus, que por si sabia tudo sobre isso. Mateus hesitava em contribuir abertamente para os fundos apostólicos por medo de que Jesus e os seus companheiros pudessem considerar o seu dinheiro como sendo sujo, e assim ele doou muito, mas em nome de outros crentes. Durante os meses iniciais, quando Mateus percebia que a presença dele era como que uma provação para os apóstolos, ele ficou fortemente tentado a fazer com que todos viessem a saber que os seus fundos muitas vezes supriam-nos do pão diário, mas não cedeu a essa tentação. Quando a evidência do desdém pelo publicano tornou-se evidente, Levi fervia de vontade de revelar a eles a sua generosidade, mas sempre conseguia manter-se em silêncio. Quando os fundos para a semana eram menores do que o estimado, Levi sempre lançava mão e pesadamente dos próprios recursos pessoais. E também, algumas vezes, quando estava muito interessado nos ensinamentos de Jesus, ele preferia permanecer para ouvir essas instruções, mesmo sabendo que teria de cobrir ele mesmo por ter deixado de ir angariar os fundos necessários. E Levi gostaria que Jesus pudesse saber que grande parte do dinheiro vinha do seu bolso. E ele mal imaginava que Jesus sabia de tudo. Os apóstolos todos morreram sem saber que Mateus era o seu benfeitor, e em um tal grau que, quando ele viajou para proclamar o evangelho do reino,
depois do começo das perseguições, estava praticamente sem nenhum dinheiro. Quando essas perseguições levaram os crentes a abandonar Jerusalém, Mateus viajou para o norte, pregando o evangelho do reino e batizando os crentes. Segundo o que sabiam seus antigos companheiros do apostolado, ele já estaria perdido, no entanto, ele continuou pregando e batizando na Síria, na Capadócia, na Galátia, na Bitínia e na Trácia. Foi na Trácia, na Lisimáquia, que alguns judeus não crentes conspiraram com os soldados romanos para consumar a sua morte. E esse publicano regenerado morreu triunfante, na fé de uma salvação que com tanta certeza ele havia aprendido com os ensinamentos do Mestre durante a sua recente permanência na terra. 8. Tomé Dídimo. Tomé era o 8º apóstolo e foi escolhido por Filipe. Mais tarde tornou-se conhecido como o incrédulo Tomé. Mas os seus companheiros apóstolos não o consideravam um incrédulo crônico. É bem verdade que a sua mente era do tipo lógico, cético, mas ele tinha uma forma de lealdade corajosa que proibia aos seus conhecidos mais próximos considerá-lo como um cético por leviandade. Quando se juntou aos apóstolos, Tomé estava com 29 anos. Era casado e possuía 4 filhos. Anteriormente, ele havia sido carpinteiro e pedreiro, mas sendo pescador, ultimamente residia na Tariqueia, situada na margem oeste do Jordão, onde o rio flui do Mar da Galileia, e era considerado como o cidadão líder dessa pequena aldeia. Apesar da pouca instrução, possuía uma mente perspicaz e de bom raciocínio. Era filho de pais excelentes que viviam em Tiberíades. Possuidor da única mente de fato analítica dos 12, Tomé era realmente o cientista do grupo apostólico. A vivência inicial de Tomé no lar havia sido pouco ditosa. Os seus pais não eram de todo felizes na vida de casados, e isso teve reflexo na experiência adulta de Tomé. Ele cresceu com uma disposição bastante desagradável para a discussão. Até mesmo a sua esposa ficou contente quando o viu juntar-se aos apóstolos, pois se sentiu aliviada com o pensamento de que o seu marido pessimista estaria longe de casa a maior parte do tempo. Tomé também nutria um vestígio de suspeita que tornava sobremaneira difícil relacionar-se pacificamente com ele. Pedro havia ficado bastante perturbado por causa de Tomé, a princípio queixando-se a André, seu irmão, pelo fato de que Tomé era mesquinho, desagradável e sempre suspeitando de tudo. Entretanto, quanto mais os seus companheiros conheciam Tomé, mais gostavam dele. Descobriram que ele era estupendamente honesto e inflexivelmente leal. Era perfeitamente sincero e inquestionavelmente verdadeiro, mas era levado por um pendor natural para encontrar erros em tudo e havia crescido como um pessimista de verdade. A sua mente analítica padecia de uma suspeita aflitiva. Tomé estava rapidamente perdendo a fé no seu semelhante quando se ligou aos 12, e assim entrou em contato com o caráter nobre de Jesus. Essa associação com o Mestre começou imediatamente a transformar toda a disposição interior de Tomé, causando grandes mudanças nas suas reações mentais para com seus semelhantes. A grande força de Tomé era a sua excelente mente analítica, acompanhada por uma coragem inflexível, depois de ter tomado a sua decisão. A sua grande fraqueza era o seu duvidar suspeitoso, coisa que ele nunca venceu inteiramente em toda a sua vida na carne. Na organização dos 12, Tomé ficou encarregado de estabelecer e ordenar o itinerário, e ele foi um diretor à altura do trabalho e dos movimentos do corpo apostólico. Era um bom executivo, um excelente homem de negócios, limitado todavia pelos seus múltiplos humores. Era um homem em um dia e no próximo já se tornava outro. Quando se uniu ao grupo, tinha a inclinação para a melancolia meditativa, mas o contato com Jesus e os apóstolos curou-o amplamente dessa introspecção mórbida. Jesus experimentava bastante satisfação com a companhia de Tomé e mantinha muitas e longas conversas pessoais com ele. A presença de Tomé entre os apóstolos foi um grande conforto para todos os céticos honestos e encorajou muitas mentes perturbadas a virem para o reino, mesmo que não pudessem compreender completamente tudo sobre os aspectos espirituais
e filosóficos dos ensinamentos de Jesus. A admissão de Tomé no grupo dos 12 foi uma proclamação permanente de que Jesus ama até mesmo aqueles que duvidam sinceramente. Os outros apóstolos reverenciavam Jesus por causa de algo da sua personalidade repleta de traços especiais e notáveis. Mas Tomé referenciava o seu mestre por causa do seu caráter tão esplendidamente equilibrado. Tomé admirava e honrava de um modo crescente alguém que, sendo misericordioso com tanto amor, era ainda tão inflexivelmente justo e equânime, tão firme, sem ser nunca obstinado, tão calmo, mas nunca indiferente, tão cooperativo e tão compassivo, sem tornar-se nunca intrometido nem ditatorial, tão forte e ao mesmo tempo tão doce, tão direto ao ponto, mas sem ser grosseiro jamais, nem rude, tão terno, sem vacilar nunca, tão puro e inocente e ao mesmo tempo tão viril, dinâmico e enérgico, tão verdadeiramente corajoso e jamais imprudente, nem temerário, tão amante da natureza e tão liberto de qualquer tendência a reverenciá-la, tão bem-humorado e alegre, mas isento de leviandade e de frivolidade. Essa era a incomparável simetria de personalidade o que tanto encantava a Tomé. Talvez entre os 12 apóstolos, Tomé fosse aquele que intelectualmente usufruía de uma compreensão mais elevada de Jesus e que melhor apreciava a personalidade dele. Nos conselhos dos 12, Tomé era sempre cauteloso, advogando em primeiro lugar uma política de segurança. Mas se o seu conservadorismo fosse derrotado ou rejeitado, era sempre ele o primeiro, e destemidamente a ter a iniciativa de executar o programa escolhido. Quantas vezes não ficava contra algum projeto por ser temerário e presunçoso, e não debateria até um amargo fim, mas quando André colocava a proposta em votação e depois quando os 12 decidiam fazer aquilo a que ele se tinha oposto, tão ardorosamente, Tomé era o primeiro a dizer: "Vamos!" Ele era um bom perdedor, e não guardava rancores nem alimentava sentimentos de mágoa, e de novo iria se opor a deixar que Jesus se expusesse ao perigo. Mas quando o mestre decidia enfrentar os riscos, era sempre Tomé que reanimava os apóstolos com as suas palavras corajosas: "Vamos, camaradas, vamos até lá morrer com ele." Tomé era, em alguns aspectos, como Filipe. Ele também esperava que lhe fosse mostrado e como, mas a sua expressão externa da dúvida era baseada em operações intelectuais inteiramente diferentes. Tomé era analítico, não meramente cético. Quando a coragem pessoal física estava envolvida, ele era um dos mais valentes entre os 12. Tomé tinha lá os seus dias maus, às vezes ficava triste e abatido. A perda da sua irmã gêmea, quando estava com 9 anos, havia causado muito pesar na sua juventude, aumentando ainda mais os seus problemas de temperamento mais tarde na vida. Quando Tomé ficava desanimado, algumas vezes era Natanael que o ajudava a se restabelecer, algumas vezes era Pedro, e não raro um dos gêmeos Alfeus. Quando estava muito deprimido, infelizmente ele sempre tentava evitar o contato direto com Jesus. No entanto, o mestre sabia de tudo a esse respeito e tinha uma atitude de solidariedade compreensiva para com esse apóstolo, quando ele estava assim afligido pela depressão e atormentado pelas dúvidas. Algumas vezes Tomé conseguia a permissão de André para ficar ausente por 1 dia ou 2, mas logo ele aprendeu que esse comportamento não era sábio. Logo aprendeu que, quando estava abatido, era melhor ater-se ao seu trabalho, permanecendo perto dos seus companheiros. E não importando o que acontecesse na sua vida emocional, ele continuava firme como apóstolo. Quando chegava a hora de ir adiante, era sempre Tomé que dizia: "Vamos em frente." Tomé é o grande exemplo de um ser humano que tem dúvidas, que se confronta com elas e que vence. Possuía uma grande mente, não era um crítico maligno, era um pensador lógico e era uma prova de rigor para Jesus e para com seus irmãos apóstolos. Se Jesus e a sua obra não fossem verdadeiros, não poderiam ter segurado junto deles, desde o princípio e até o fim, um homem como Tomé. Ele tinha um senso muito agudo e seguro do factual. Ao primeiro sintoma de fraude ou de ilusão, Tomé tê-los-ia abandonado a todos.
Os cientistas podem não compreender plenamente tudo de Jesus e da sua obra na Terra, mas viveu e trabalhou lá com o Mestre e com os seus colaboradores humanos, um homem cuja mente era a de um verdadeiro cientista, Tomé Dídimo, e ele acreditou em Jesus de Nazaré. Tomé teve momentos difíceis durante os dias do interrogatório e da crucificação. Durante algum tempo ele chegou às profundezas do desespero, mas retomou a sua coragem, permaneceu solidário com os apóstolos e esteve presente junto com eles para acolher Jesus no mar da Galileia. Por um momento, ele sucumbiu à sua depressão e à dúvida, mas finalmente retomou a sua fé e coragem. Ele deu conselhos sábios aos apóstolos depois de Pentecostes, e quando a perseguição dispersou os crentes, ele foi para Chipre, Creta, costa norte da África e Sicília, pregando as boas novas do reino e batizando os crentes. E Tomé continuou a pregar e a batizar até que foi preso pelos agentes do governo romano e acabou sendo executado em Malta. Poucas semanas antes da sua morte, ele havia começado a escrever sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. 9 e 10. Tiagos e Judas Alfeus. Tiago e Judas, filhos de Alfeus, os pescadores gêmeos que viviam perto de Quereza, foram o 9º e o 10º apóstolos, tendo sido escolhidos por Tiago e João Zebedeu. Eles estavam com 26 anos e eram casados. Tiago possuía 3 filhos e Judas 2. Não há muito a ser dito sobre esses 2 pescadores comuns. Eles amavam o seu mestre e Jesus os amava. Mas eles nunca interromperam os seus discursos com perguntas. Eles entendiam pouquíssimo sobre as discussões filosóficas e sobre os debates teológicos dos seus companheiros apóstolos, mas rejubilavam-se por se verem incluídos naquele grupo de homens poderosos. Esses 2 homens eram quase idênticos na aparência pessoal, nas características mentais e no alcance da sua percepção espiritual. O que pode ser dito de um deve ser registrado sobre o outro. André os designou para o trabalho de manter a ordem junto às multidões. Eles eram os principais porteiros nas horas de pregação e, de fato, eram os servidores gerais e mensageiros dos 12. Eles ajudavam a Filipe com os suprimentos, levavam o dinheiro às famílias cuidadas por Natanael e estavam sempre prontos para dar uma mão e ajudar a qualquer dos apóstolos. As multidões de gente comum ficavam muito encorajadas de ver 2 homens, tais como eles, serem honrados com um lugar entre os apóstolos. Pela aceitação mesma deles como apóstolos, esses medíocres gêmeos representaram eles próprios o meio de trazer uma hoste de crentes medrosos para o reino. E também, o povo comum aceitava de um modo melhor a ideia de ser dirigido e conduzido por porteiros oficiais que eram bastante semelhantes a eles próprios. Tiago e Judas, que também eram chamados de Tadeu e Lebeu, não possuíam pontos fortes nem pontos fracos. Os apelidos dados a eles pelos discípulos eram designações benevolentes para a mediocridade. Eles eram os menores entre os apóstolos. Eles sabiam disso e sentiam-se bem com isso. Tiago Alfeus amava especialmente a Jesus por causa da simplicidade do mestre. Esses gêmeos não conseguiam compreender a mente de Jesus, mas captavam o laço de compaixão entre eles próprios e o coração do seu mestre. As suas mentes não eram de uma qualidade elevada. Eles poderiam até mesmo, com um certo respeito, ser chamados de estúpidos, mas tiveram nas suas naturezas espirituais uma experiência real. Eles acreditavam em Jesus, eram filhos de Deus e eram pessoas do reino. Judas Alfeus sentia-se atraído pela humildade sem ostentação de Jesus. Tal humildade, aliada à dignidade pessoal do mestre, exercia um grande encanto sobre Judas. O fato de Jesus sempre recomendar que não se falasse sobre os atos incomuns que operava causava uma grande impressão nesse filho simples da natureza. Os gêmeos eram ajudantes de boa índole, de mente simples, e todos amavam-nos. Jesus acolheu esses 2 jovens de um único talento, dando-lhes posições de honra no seu grupo pessoal mais interno do reino, porque há milhões incontáveis de outras almas simples e temerosas nos mundos do espaço, as quais ele quer receber do mesmo modo, em fraternidade ativa e crente, junto a si e ao seu Espírito da Verdade, efundido para todos.
Jesus não menospreza a pequenez, apenas a maldade e o pecado. Tiago e Judas eram pequenos, mas eram fiéis também. Eram simples e ignorantes, mas também tinham um coração grande, bom e generoso. E quão orgulhosamente gratos ficaram esses homens humildes naquele dia em que o mestre recusou-se a aceitar um certo homem rico como evangelista, a menos que ele vendesse os seus bens e ajudasse aos pobres. Quando o povo ouviu isso e viu gêmeos entre os seus conselheiros, eles souberam com certeza que Jesus não tinha preferência por pessoas e que somente uma instituição divina, o reino do céu, poderia edificar-se sobre uma fundação humana de tal modo medíocre. Apenas uma ou duas vezes em todo o convívio com Jesus, os gêmeos aventuraram-se a fazer perguntas em público. Judas, certa vez, ficou curioso a ponto de fazer uma pergunta a Jesus quando o mestre havia falado sobre revelar a si próprio abertamente ao mundo. Ele havia ficado um pouco decepcionado de que os segredos não fossem mais apenas dos 12 e ousou perguntar: Mas, mestre, quando tu te declarares assim para o mundo, como irás favorecer-nos com as manifestações especiais da tua bondade? Os gêmeos serviram fielmente até o fim, até os dias escuros do julgamento, da crucificação e do desespero. Eles nunca perderam a sua fé em Jesus e, exceto por João, foram os primeiros a acreditar na sua ressurreição. Mas não conseguiam compreender o estabelecimento do reino. Pouco após o mestre haver sido crucificado, eles voltaram para as suas famílias e para as redes de pesca. Estava realizado o trabalho deles. Eles não possuíam capacidade para continuar nas batalhas mais complexas do reino. Contudo, viveram e morreram conscientes de terem sido honrados e abençoados pelos 4 anos de contato estreito e pessoal com o Filho de Deus, o soberano Criador de um universo. 11. Simão, o Zelote. Simão Zelote, o 11º apóstolo, foi escolhido por Simão Pedro. Era um homem capaz, de bons ancestrais, e vivia com a sua família em Cafarnaum. Contava 28 anos quando se uniu aos apóstolos. Era um agitador feérico e também um homem que falava muito sem pensar. Tinha sido mercador em Cafarnaum antes de voltar toda a sua atenção para a organização patriótica dos Zelotes. A Simão Zelote foi dado o encargo das diversões e do descanso do grupo apostólico, e ele era um organizador muito eficiente das diversões e das atividades de recreação dos 12. A força de Simão estava na sua inspirada lealdade. Quando os apóstolos encontravam um homem ou mulher debatendo-se de indecisão quanto à própria entrada no reino, eles o mandavam para Simão. Em geral, levava apenas 15 minutos para que esse advogado entusiasta da salvação pela fé em Deus dissipasse as dúvidas e removesse toda a indecisão. E logo se via uma nova alma nascida na liberdade da fé e no júbilo da salvação. A grande fraqueza de Simão estava no lado materialista da sua mente. De judeu nacionalista que era, ele não poderia tão rapidamente transformar-se em um internacionalista de mente espiritualizada. 4 anos foi um tempo curto demais para que se fizesse tal transformação intelectual e emocional, mas Jesus sempre se manteve paciente com ele. O que Simão tanto admirava em Jesus era a calma, a segurança, a estabilidade e a serenidade inexplicável do mestre. Embora Simão fosse um revolucionário radical, um pavio destemido de agitação, ele gradualmente colocou sob controle a sua índole inflamada a ponto de tornar-se um pregador poderoso e eficiente da paz na terra e da boa vontade entre os homens. Simão era um grande argumentador e gostava de discutir. E quando se tratava de lidar com as mentes legalistas dos judeus instruídos ou das minúcias intelectuais dos gregos, a tarefa era sempre dada a Simão. Por natureza era um rebelde e por formação era um iconoclasta, mas Jesus o conquistou para os conceitos mais elevados do reino do céu. Simão sempre se identificou com o partido do protesto, mas agora estava unido ao partido do progresso ilimitado e eterno do Espírito e da verdade. Simão era um homem de lealdades intensas e de devoções pessoais calorosas, e ele amava Jesus profundamente. Jesus não temia ser identificado nem se identificar com homens de negócios, com homens do trabalho, otimistas, pessimistas, filósofos,
céticos, publicanos, políticos e patriotas. O mestre mantinha muitas conversas com Simão, mas nunca teve êxito pleno em fazer um internacionalista desse ardente judeu nacionalista. Jesus frequentemente dizia a Simão que era oportuno querer ver melhoradas as ordens social, econômica e política. Todavia, sempre acrescentava: esse assunto nada tem a ver com o reino do céu. Devemos dedicar-nos a fazer a vontade do Pai. A nossa obra é sermos embaixadores de um governo espiritual do alto, e não devemos ocupar-nos de imediato com nada que não seja representarmos a vontade e o caráter do Pai Divino, que está à frente do governo, de cujas credenciais somos portadores. Era difícil para Simão compreender, mas gradativamente ele começou a captar algo do sentido dos ensinamentos do Mestre. Depois da dispersão das perseguições de Jerusalém, Simão pôs-se temporariamente de retiro. Ele ficara de fato prostrado. Como um nacionalista patriota, ele se havia capitulado em deferência aos ensinamentos de Jesus, e agora estava perdido. Estava em desespero, mas em poucos anos reanimou as próprias esperanças e saiu para proclamar o evangelho do reino. Foi para Alexandria e, após trabalhar Nilo acima, ele penetrou no coração da África, pregando em todos os lugares o evangelho de Jesus e batizando os crentes. Assim trabalhou até que a velhice e a fraqueza chegassem. E Simão morreu e foi enterrado no coração da África. 12. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, o 12º apóstolo, foi escolhido por Natanael. Ele nasceu em Queriote, uma pequena aldeia no sul da Judéia. Quando pequeno, seus pais mudaram-se para Jericó, onde ele vivia e havia sido empregado nos vários negócios das empresas do seu pai, antes de se tornar interessado na pregação e na obra de João Batista. Os pais de Judas eram saduceus, e quando o filho deles juntou-se aos discípulos de João, eles o repudiaram. Quando Natanael conheceu Judas na Tariqueia, esse estava à procura de um trabalho junto a uma empresa de secagem de peixe, na extremidade baixa do mar da Galileia. Ele tinha 30 anos e não era casado quando se juntou aos apóstolos. Ele era provavelmente o mais instruído entre os 12 e o único judeu na família apostólica do Mestre. Judas não tinha nenhum traço notável de força pessoal, embora tivesse muitos traços externos aparentes de cultura e de hábitos educados. Ele era um bom pensador, mas nem sempre um pensador verdadeiramente honesto. Judas realmente não queria entender a si próprio. Ele não era realmente sincero ao lidar consigo mesmo. André nomeou Judas como tesoureiro dos 12, uma posição para a qual ele estava eminentemente qualificado, e até a época da traição ao seu mestre, ele desincumbiu-se das responsabilidades do seu posto honesta, fiel e muito eficientemente. Não havia nenhum traço especial em Jesus que Judas admirasse mais do que a personalidade atraente em geral e extraordinariamente encantadora do mestre. Judas nunca foi capaz de colocar-se acima dos seus preconceitos judaicos contra os seus colegas galileus. Ele chegava a criticar na sua mente até mesmo Jesus em muitas coisas. A ele, a quem 11 dos apóstolos admiravam como o homem perfeito, como o único digno de ser amado e o mais importante entre 10.000, é que esse presumido judeu muitas vezes ousava criticar no seu coração. E realmente ele acalentava a ideia de que Jesus fosse tímido e mesmo um pouco receoso de afirmar o seu próprio poder e autoridade. Judas era um bom homem de negócios. Era necessário tato, habilidade e paciência, bem como uma devoção meticulosa para conduzir os assuntos financeiros de um idealista como Jesus, sem falar da luta com os métodos desordenados de alguns dos apóstolos na condução dos negócios. Judas realmente era um grande executivo, um financista capaz e previdente. E era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Até onde podiam enxergar, Judas Iscariotes era um tesoureiro sem par, um homem instruído, um apóstolo leal, se bem que algumas vezes crítico, e em todos os sentidos da palavra, um grande sucesso. Os apóstolos amavam Judas, ele era realmente um deles. Ele deve ter acreditado em Jesus, mas duvidamos que ele tenha realmente amado o Mestre de todo o coração.
O caso de Judas ilustra a verdade daquele ditado: há um caminho que parece o justo para um homem, mas o fim dele é a morte. É de todo possível ser vítima da ilusão pacífica da adaptação agradável aos caminhos do pecado e da morte. Podeis estar certos de que Judas foi, financeiramente, sempre leal ao seu mestre e seus irmãos apóstolos. O dinheiro nunca haveria sido o motivo da sua traição ao mestre. Judas era o filho único de pais pouco sábios. Quando ainda muito jovem, ele foi adulado e afagado, e tornou-se uma criança mimada. Quando cresceu, passou a possuir ideias exageradas sobre a sua própria importância. Tornou-se um mau perdedor. Nutria ideias distorcidas sobre a justiça. Permitia-se a indulgência de sentir ódio e suspeita. E era especialista em interpretar erroneamente as palavras e os atos dos seus amigos. Durante toda a sua vida, Judas havia cultivado o hábito de ter de terminar quites com aqueles que na sua fantasia o tinham maltratado. O seu sentido de valores e lealdades era imperfeito. Para Jesus, Judas foi uma aventura com a fé. Desde o começo, o mestre compreendeu totalmente a fraqueza desse apóstolo e sabia perfeitamente bem dos perigos de admiti-lo na comunidade. No entanto, é da natureza dos filhos de Deus dar a todos os seres criados chances plenas e iguais de salvação e de sobrevivência. Jesus queria não apenas que os mortais desse mundo, mas também que os espectadores de inumeráveis outros mundos soubessem que, quando existem dúvidas quanto à sinceridade no coração e à franqueza na devoção de uma criatura ao reino, a prática invariável dos juízes dos homens é receber totalmente o candidato em dúvida. A porta da vida eterna está bem aberta a todos. Quem quer que queira entrar, pode vir. Não há restrições ou qualificações, a não ser a fé daquele que vem. Apenas esse foi o motivo que levou Jesus a permitir a Judas ir até o fim, e sempre fez todo o possível para transformar e salvar esse apóstolo fraco e confuso. Contudo, quando a luz não é recebida com honestidade e vivida de acordo, ela tende a transformar-se em trevas dentro da alma. Judas cresceu intelectualmente com os ensinamentos de Jesus sobre o reino, mas não conseguiu progressos na aquisição do caráter espiritual, como lograram os outros apóstolos. Ele não conseguiu fazer um progresso pessoal satisfatório na experiência espiritual. Cada vez mais, Judas deixou que os desapontamentos pessoais crescessem dentro dele, para finalmente tornar-se vítima do ressentimento. Os seus sentimentos haviam sido feridos muitas vezes, e ele deixou que a suspeita crescesse de um modo anormal, a suspeita em relação aos seus melhores amigos e até mesmo em relação ao mestre. Em breve ele tornou-se obcecado pela ideia de tirar a diferença e ficar quites, de fazer qualquer coisa para vingar-se, sim, chegando até mesmo à traição aos seus companheiros e ao seu mestre. E essas ideias perversas e perigosas não tomaram forma definitiva até o dia em que uma mulher agradecida entornou uma caixa valiosa de incenso aos pés de Jesus. Isso pareceu um desperdício para Judas. E quando o seu protesto público foi tão vivamente desaprovado por Jesus, ali, diante de todos, foi demais. Aquele acontecimento determinou a mobilização de todo o ódio, mágoa, maldade, preconceito, inveja e vingança acumulados durante uma vida. E ele decidiu tirar a diferença, não importasse com quem, e então cristalizou todo o mal da sua natureza sobre a única pessoa inocente em todo o drama sórdido da sua vida desafortunada, apenas porque, casualmente, Jesus fora o agente principal no episódio que marcou a sua passagem escolhida por ele próprio do reino progressivo da luz para o domínio das trevas. O mestre, muitas vezes, tanto em particular quanto publicamente, havia prevenido a Judas de que ele estava entorpecido, mas as advertências divinas, em geral, são inúteis quando se trata da natureza humana amargurada. Jesus fez tudo o que foi possível e compatível com a liberdade moral humana para impedir que Judas escolhesse o caminho errado. O grande teste finalmente veio. O filho do ressentimento fracassou e, dando a si mesmo uma autoimportância exagerada, cedeu aos ditames amargos e sórdidos de uma mente orgulhosa, vingativa, que mergulhava célere em confusão, no desespero e na perversidade.
Judas entrou na intriga baixa e vergonhosa para trair o seu senhor e mestre e rapidamente levou adiante o esquema nefando. Durante a realização do plano concebido pela sua raiva e deslealdade traiçoeira, ele experimentou momentos de arrependimento e de vergonha, e nesses intervalos de lucidez, ele concebeu medrosamente, tal uma defesa para sua própria mente, a ideia de que seria possível que Jesus exercesse o seu poder para libertar a si próprio no último momento. Quando o negócio vil e pecaminoso estava terminado, esse mortal renegado que tinha dado tão pouca importância a vender o seu amigo por 30 peças de prata para satisfazer a sua há muito alimentada sede de vingança, saiu precipitadamente e cometeu o ato final, no drama de fuga às realidades da existência mortal, o suicídio. Os 11 apóstolos ficaram horrorizados, atordoados. Jesus olhou para o traidor apenas com piedade. Os mundos têm achado difícil perdoar Judas, e o seu nome é evitado em todo um vasto universo.